Oi pessoal, vamos falar de Provérbios? Provérbios 10, leitura comentada. Vamos lá? Provérbios 10. Gente, é muito interessante quando a gente começa a estudar Provérbios. Eu estava falando isso ontem com a minha irmã. A gente aprende muito quando a gente lê, né? Que aqui a gente adquire a sabedoria. E quando a gente compartilha. O fato de eu compartilhar provérbios tá me ajudando tanto, tá me fazendo entender tanta coisa. Veja bem, eu sou terapeuta e eu preciso ter sabedoria para orientar as pessoas com quem eu falo da melhor maneira possível, né? Eu sempre peço ao Pai sabedoria, porque a ideia é edificar as pessoas, é conduzir as pessoas ao entendimento correto de tudo que tem acontecido na vida delas. Então, se eu não tenho uma comunhão, se eu não olho mais para dentro, se eu não busco mais conhecimento correto, conhecimento que vem do alto, existe sim a possibilidade de a gente dar conselho errado. Eu estudo sempre, estou sempre buscando mais conhecimentos, leio bastante outros livros, enfim, mas a base de tudo mesmo é a Bíblia, é o conhecimento milenar. Eu gosto dessa Bíblia, que é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Essa é a versão que eu uso. Então, eu vou ler, vou comentar e eu convido você, assim que terminar esse vídeo, faça a releitura. Porque Provérbios vai falar comigo de uma maneira e vai falar com você de outra, né? A Bíblia é a palavra viva e cada um tem um entendimento. É por isso que nós precisamos ter respeito com as crenças de cada um. Se é algo que para você não faz sentido, apenas se afaste em amor. Não discuta, não critique, porque cada um tem um entendimento. Cada cabeça é um mundo. Então não podemos ficar criticando o outro, querer colocar a minha verdade na cabeça do outro. Isso é errado. Isso também é egoísmo, isso também é um desrespeito. Tá bom? Então vamos lá? Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Sempre vai falar disso, porque assim, os nossos pais, e eu como terapeuta vejo muito isso nos atendimentos que eu faço, os nossos pais, eles vão dar aquilo que eles têm para dar, é aquilo que eles conseguem dar, e aquilo que eles acham que é o melhor para o filho naquele momento. E muitas vezes, para o filho aquilo não foi legal. E aí é onde a gente trabalha hoje, né? Eu atendo pessoas adultas, trabalho muito ressentimento com essas pessoas. E ressentimento é algo muito difícil de lidar, porque causa muita dor na pessoa. Então, assim, a gente precisa entender, é claro que com o amadurecimento e tudo mais, uma gestão emocional, mas entender que os nossos pais deram sempre aquilo que eles podiam dar, que eles tinham o conhecimento para dar. Às vezes não era aquilo que a gente merecia receber, mas era o que tinha no momento. Então a gente começa a entender que tá bom, era o que eles podiam dar, não era o que eu merecia receber, vamos seguir daqui para diante, vamos entender isso e tirar essa sujeira, esse lixo de dentro de nós, que é o ressentimento, que é a mágoa, entende? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho de vergonha, que envergonha. Dormir na cega é dormir fora do tempo correto. Nós temos o tempo de dormir, o tempo de acordar, o tempo de produzir, o tempo de estudar. Temos um tempo para cada coisa. Precisamos ter a gestão desses tempos, né? Saber gerir esses momentos. O que eu faço em cada momento? Entende? E saber aproveitar as horas. Todo mundo tem 24 horas. Porque uns aproveitam mais que outros. Porque aqueles que têm mais resultado é que têm mais gestão do tempo.
que a gente fala, tem que ter como é que é? É gestão no tempo. Não é gestão do tempo, é gestão no tempo. Eu não consigo controlar as horas do dia, as horas vão. Elas vão passando, eu não consigo segurar. Vou segurar aqui 30 minutos. Vou parar 30 minutos do meu tempo aqui, vou segurar. Claro, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue gerir no tempo. Vou gerir minhas horas no tempo. De tal hora a tal hora eu gravo vídeo, de tal hora a tal hora faço yoga, de tal hora a tal hora faço leitura, de tal hora a tal hora faço o almoço, cuido da minha filha, cuido da minha casa, faço os meus atendimentos, eu determino, eu vou fazendo a gestão. Só que tem um porém aqui. Nem sempre, nem todos os dias eu vou conseguir fazer 100% de tudo que eu planejei. Mas quando eu olho lá meu cronograma e vejo aquilo que eu consegui fazer, eu fico feliz com aquilo e pro dia seguinte eu procuro melhorar um pouquinho mais. Então eu me respeito também nas minhas imperfeições. E eu vou focar, ok, fiz isso aqui, olha só, fiz tudo isso, legal. O que é que ficou faltando? Ficou faltando fazer isso. Então amanhã eu me programo melhor para fazer aquilo que ficou faltando. Sempre me acolhendo nas minhas imperfeições. Sempre. Entendendo que eu não sou perfeita. Entende? E aqui, vamos lá. O que trabalha com mão displicente empobrece. Gente, o pessoal lê provérbios achando, né, que tem um modismo aí que quem lê provérbios tanto tempo vai ficar rico, vai ficar milionário. A questão não é essa. A gente precisa entender o cerne, ali, a raiz. Veja bem, quando eu leio provérbios, eu alcanço mais sabedoria, eu recebo mais condução espiritual, recebo mais impressões espirituais. Sou terapeuta, eu preciso sempre estar em comunhão com o Pai, sou terapeuta cristã, então eu preciso sempre estar em comunhão com o Pai para ter mais impressões, mais entendimento, para eu poder orientar as pessoas com mais sabedoria. Então, à medida que eu oriento as pessoas com mais sabedoria, os nossos resultados, né, melhoram. Então, a gente cresce. Então, os resultados melhoram, a gente cresce, a gente evolui. É isso que acontece. E aqui o que está dizendo o que trabalha com mãos displicente empobrece, mas o que é diligente enriquece. Ser diligente, saber ter a gestão do tempo. Esse horário aqui é para isso, entendeu? Gerir o tempo. Sou eu quem tenho que gerir as minhas horas, não os outros. Mas aí nas minhas horas o que eu faço? Paro para fazer fofoca, paro para ver conteúdos desnecessários na internet. Cada vez que eu paro para gastar meu tempo com nada, gastar meu tempo à toa, são horas de vida que eu perco. Porque eu não produzi nada de valor, simplesmente eu fiquei lá. Se você tá vendo conteúdo de valor que você vai usar para sua vida, vai usar para agregar na vida de alguém, ok. Mas você fica lá vendo nada. Eu vou gastar aqui meu tempo com nada. Beleza. Você precisa pensar aqui. As horas são suas, quem tá gastando é você, esse é o plantio que você tá fazendo, lá na frente você vai colher, até rimou. Mas é isso. Precisa entender que Jesus foi crucificado, entregou sua vida na cruz por nós. Cada vez que nós gastamos nosso tempo com nada, fazendo besteira, falando besteira, a gente está desonrando o próprio sacrifício de Jesus na cruz. É só você parar e pensar. Se isso não faz sentido para você, pensa um pouco. Para e pensa um pouco. Entendeu? Outra coisa, trabalhar com mãos displicentes. Você trabalha o mês inteiro. Recebeu o seu salário. Só que você olhou, você fez um monte de compromisso com o seu salário. Isso é trabalhar com mão displicente também. Porque você não pensou, poxa vida, eu ganho 100, eu preciso ter os meus custos de vida ali. Suprir os meus custos de vida ali. Vai sobrar quanto? Vai sobrar X. Então tá, o que eu vou fazer com esse X aqui? Entendeu? É preciso também ter o discernimento para isso. Não comprometer todo o seu salário. Isso também é sabedoria, é prudência. E aí sim, aí vem, né, a questão do ser ajuizado ou não. Se eu peguei o meu pagamento ali, antes de receber, eu fiz compromisso que eu não vou conseguir cumprir, eu não sou ajuizada. Eu não estou trabalhando com prudência. E aí causa vergonha.
causa estresse, causa complicação. Os pais ficam preocupados. Meu Deus, como que eu criei esse filho? Como que eu eduquei esse filho? Aí vem toda aquela questão lá do começo que a gente falou, né? O filho sábio alegra seu pai. Mas o insensato é a tristeza do pai, da mãe, enfim. Para e pensa. Aí depois você fica com necessidade de aprovação, você fica chato porque vão comentar da sua vida, mas também você não. Ok, a gente não tem o direito de julgar, de ficar julgando ninguém. Mas se a gente também não colabora, fica difícil mesmo. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E não é com palavras, é com ações. Não é, esse mês, esse ano, igual tá chegando no final do ano. Esse ano faz um monte de promessa. Aí não tem ação, faz um monte de planejamento, mas não tem ação, não tem perseverança, não tem constância, não vai fluir, não vai dar certo. Aí é mais uma decepção, é mais uma frustração, é mais um motivo de piada. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios fica transtornado. Aquela pessoa que... Também, gente, a gente precisa ter bom senso, tá? O que a gente vê de pessoas que não têm bom senso, começam na caminhada cristã, e aqui eu não tô falando de religião, e aí acha que tem que converter, converter todo mundo da família. Acha que tem que sair pregando para todo mundo. Por favor, bom senso. Se tá vivendo uma fase legal, nem todo mundo tá na mesma fase, nem todo mundo tá na mesma energia, na mesma frequência, e nem todo mundo quer receber isso. Jesus não saiu curando todo mundo, ele curou aqueles que precisavam e queriam ser curado. Tem uma diferença. A mesma coisa a palavra. Não adianta ficar tentando pegar e falar, não, tem que ser assim, tem... Não, cada um tem seu tempo. E é sabedoria nossa, de todos nós, respeitarmos o tempo do outro. Não sermos invasivos, termos o bom senso. Uma pessoa comentou comigo essa semana que essa pessoa estava fazendo corrida. Ali, malhando, né? Tava no momento para malhar num parque. Aí veio uma outra pessoa, parou ele e perguntou, eu posso orar por você? Veja bem, é até engraçado. Veja bem, tá bom, a intenção da pessoa foi legal, ok? Posso orar por você? Mas e o bom senso? A outra pessoa tava fazendo corrida. Tava no momento delas, às vezes ali no pique. E outras vezes a pessoa tava ali fazendo corrida, mas ela tava em comunhão com o Espírito Santo. Não é porque ela tá correndo que ela não tá em comunhão com o Espírito Santo, igual eu falei. Às vezes a pessoa pensou que você tava correndo do diabo. Gente, eu preciso ter bom senso, sabe? É preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai te conduzir, vai te usar como ferramenta, né? Não é ferramenta, né? Vai te usar como alguém para poder ajudar uma outra pessoa. Mas é preciso ter comunhão com o Espírito Santo, ter bom senso. Tem que estar com todos os sensores ali ligados. Senão você faz besteira. O cara tava correndo. O outro para perguntar se pode orar. Ele falou não, e continuou a corrida dele. Ele falou, nossa, depois até me senti mal, olha só. O primeiro não teve bom senso, aí o outro tava correndo, o outro foi e falou, não, eu tô na minha caminhada aqui. Aí depois ele até se sentiu mal. Mas ele tava certo, ele tava no momento da corrida dele. Entende? Não é porque eu tô correndo que eu não fiz minha comunhão com o Espírito Santo, que eu não tenho comunhão com o Pai. A gente precisa ter bom senso. Bom senso. Falta muito isso no meio dos cristãos hoje também, tá? Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Gente, tem gente que quer tanto fazer maldade que fica acenando, né? Sabe? Fazendo picuinha por baixo dos panos, escondido. O que a gente não pode esquecer é a colheita vem.
Sempre vem. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contenda, mas o amor encobre todos os pecados, cobre todos os pecados. Aqui tem aquela questão do perdão, só que do perdão eu vou falar sempre isso, gente. Perdão primeiro, ok, nós precisamos, antes de sair liberando perdão para os outros, é limpar isso dentro de nós. Primeiro dentro de nós, primeiro a comunhão com o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo limpar o nosso coração, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Pai, tudo aquilo que está nos fazendo sofrer. Aí a gente então limpou aqui. Depois que a gente limpou aqui, aí sim, vamos voltar à comunhão com os outros. Mas sempre entendendo que, ok, voltei a ter relacionamento, mas você tem um limite até aqui. Até aqui você vai. Depois não. Estabelecer limites, respeito, amor próprio. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Gente, vara aqui é correção, tá, meu Deus? É orientação. O problema é que muitos pais usaram disso daqui para espancar os filhos. E é por isso que tem muitos filhos hoje que têm revolta contra os pais. Eu atendo muito isso na terapia. Fui espancado. Não podia, sei lá, às vezes criança brinca, criança quebra as coisas. Ok, não foi que ele pegou, sei lá, pegou isso aqui e maiou no chão, quebrou. Não, tá ali brincando, deixa cair e quebra. Aí o pai vai lá e espanca. Não faz sentido. Só que, de novo, os pais ofereceram aquilo que eles tinham para oferecer. Na maioria das vezes, esses pais também foram criados assim, à base do espancamento. Quantas e quantas histórias eu tenho disso? E é assim, aqui no consultório, e é assim, uma vítima de outras vítimas que fazem outras vítimas, uma vítima de outras vítimas que fazem outras vítimas com essa justificativa, já que eu fui vítima, e aí vai virando um ciclo vicioso, ritmo hipnótico, vai todo mundo entrando nesse vórtex, ficando nisso. Ruim, né? É preciso sair disso. Porque eu atendo pais hoje, né, na maioria dos casos são mães, que falam assim, eu bati no meu filho, mas eu não queria bater, não era nada disso, eu tenho vergonha de mim quando eu lembro disso. Aí eu falo pra ela, como é que foi sua infância? Ou pra ele, né, como é que foi sua infância? Ele começa a falar, eu falo, então, você só tá repetindo. Isso ficou rodando em você, é como se fosse um disco corrompido. Você passou por questões de espancamento, de gritaria, de xingo, e você faz isso com o outro. E o mais triste é que tendemos a fazer isso com os mais vulneráveis, com os mais fracos, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Eu fui espancado pelo meu pai, eu era criança. Agora eu sou adulto, eu espanco a criança. Ruim, né? Pois é. Precisamos melhorar isso. Ainda bem que tem pessoas procurando terapeuta para poder se livrar disso. E aqui eu falo, gente, terapia não é para qualquer um, não. Terapia é para quem tem coragem. Terapia não é pra gente fraca. Terapia é pra gente forte. É pra gente que tem vontade de olhar para dentro e se limpar, tirar toda a craca que tá ali dentro suja e se limpar daquilo. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Falar com sabedoria. Palavra certa dita no momento errado se torna errada. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Sabedoria, gente. Igual minha mãe fala, nós somos ricos em sabedoria. É só buscar a palavra, minha mãe falava isso pra gente. Sabedoria, conhecimento, ninguém tira de você. Essa é a riqueza, ninguém tira. Já do pobre, a ruína se aproxima, por quê? Porque não tem sabedoria, não tem discernimento. Não busca melhorar a si mesmo todos os dias, prefere ficar apontando o dedo do que olhar para dentro de si. Essa é a diferença, por isso que fala rico e pobre, é sabedoria e não sabedoria. É buscar mais ao Pai e não buscar. Aqueles que buscam ao Pai têm a riqueza da sabedoria, os que não buscam não têm. Entende? O justo conduz a sua vida. O justo, na obra do justo, conduz a vida. O fruto do perverso é o pecado. O caminho para a vida é aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro.
O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é o insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. É muita gente falando, mas nem sempre com sabedoria. Quando a gente está em reunião, isso é para mim, muito para mim isso. O ideal é ficar calado, prestar atenção, escutar, ter discernimento, entende? Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Prata é escolhida. Meu Deus. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de conhecimento. Aqui é por falta de entendimento. Aqui é aquela morte em vida, que eu sempre falo. As pessoas vivem tão no piloto automático, tão nem aí pra nada, tão com falta de conhecimento, que só querem pegar conhecimento pronto, não quer ter o próprio entendimento. Por exemplo, estou lendo a Bíblia aqui, depois você pega e lê também. Comece a ler mais livros, mídia impressa, livros mesmo assim, ó, que é a minha biblioteca, livros assim, ó. Comece a ler livros, ou mesmo e-books, comece a ler mais. Os casos de Alzheimer têm aumentado, não estou aqui vinculando uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é, as pessoas não estão incentivando, exercitando mais a sua mente. A gente não decora mais números de telefone, não se faz mais conta de cabeça igual meu pai faz. Não se calcula mais com a cabeça, usa a calculadora do celular. É muito louco isso. Nós estamos, ao invés de expandir a mente, encolhendo, porque queremos viver cada vez mais na zona de conforto. Compramos uma coisa hoje, queremos que chegue amanhã. Se não chegar amanhã, já ligo lá, já reclamo. Então foi combinado para quinta-feira. Se não chegar na quinta-feira, já ligo lá, já quero cancelar, já vou no Procon, já faço... Não sabemos mais esperar, não temos mais empatia, não queremos mais ouvir. Só queremos falar. Era para ser, com tantos avanços tecnológicos, era para termos mais paz, vivermos mais em paz, com mais tranquilidade. Mas não, estamos cada vez mais ansiosos, mais sem paciência. É preciso olhar mais para dentro. Eu convido as pessoas nas terapias, elas, mas fulano fez isso comigo. Eu ouço e falo assim, vamos olhar mais para dentro? Vamos tirar isso de dentro? Porque isso aí é do outro, não é seu. Vamos tirar isso daí? Aí, através das técnicas, dos reprocessamentos, a gente começa a tirar, a pessoa começa a viver mais em paz. Eu atendo crianças também. E o que tem de criança ansiosa, que não sabe esperar, que quer tudo pra ontem, não sabe ficar sem celular, não sabe brincar numa grama, não sabe brincar de bonequinha, não sabe brincar, quer ficar com o celular o tempo todo. A minha filha, se eu não controlar ela quer ficar. E eu que nego, falo, vai pegar um ler, ela já sabe ler. Tem 6 anos, mas ela já sabe ler. Ela pega os livros dela, ela tem bastante livros. Ela pega os livros dela e começa a ler, mas precisa eu mandar. Ela não faz, se eu não pedir pra ela fazer. Quer ficar deitada no celular. E não pode. Só que assim, eu trabalho de casa, então eu fico de olho. Ela não fica do jeito que ela quer. Agora, e os pais que estão fora? Que ficam fora o dia inteiro? Como é que faz? É complicado, gente. Só que nós precisamos despertar na mente dos nossos filhos o entendimento de que o celular não é tudo de bom, não. De que comer doce não é tudo de bom, não. Mostrar para eles o mal que isso faz. Que é para usar com sabedoria. Porque o celular não é ruim. O uso que a gente faz dele que é ruim. Então, precisamos mostrar para eles como que usa da maneira correta. Só que aí a gente chega cansado, os pais chegam cansados, não querem ensinar. É culpa dos pais? Também não. Mas precisamos analisar o todo, entende? Como para o tolo, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Que a gente fala que é a sabedoria, né? A riqueza limpa. Realmente, os dons do Senhor não trazem dores, não.
É desafiador viver nesse mundo? É. Só que quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente tem mais sabedoria. A gente entende que as coisas são como são e nós temos aquela questão que a gente chama de a paz que excede todo o entendimento. Entendeu? Vamos lá para o próximo. Para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido, o que é divertimento é ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Esse aqui é o Provérbios, versículo 25, Provérbios 10, 25. Aí eu volto lá no Provérbios 10, versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos justos apodrecerá. Aqui está uma prova de que a Bíblia explica a Bíblia. No 7 diz, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. E aqui no 25 fala, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. A gente sempre lembra daquele que nos fez o bem. Como passa a tempestade, aqui eu já li, aqui. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Eu acho um monte de justificativo. Jesus amado. Mas, se pede uma coisa para o preguiçoso, vira uma confusão que, olha, é melhor você ir lá e fazer. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviado. O temor do Senhor é respeito. Aqui é morte em vida, que eu sempre falo. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente tem uma vida em paz. Mas aqueles que não têm comunhão com Deus, eles se sentem perseguidos, tristeza, depressão, sabe? E comunhão com Deus e comunhão consigo mesmo, tá? Por isso que a gente, na terapia, a gente tem embasamento na Bíblia, mas a gente está sempre buscando também a ciência para falar, olha mais para dentro, veja o quanto disso está descarregando coisas ruins no seu corpo. Aí a pessoa vai começando a entender, vai entendendo, sabe? O caminho do Senhor é fortaleza. Aqui, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza, mas os retos... O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca, nunca, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca dos justos jorra a sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que guarda, mas a boca do perverso só perversidade. Gente, desculpa, esse aqui ficou errado, vou ler novamente. O 32, o versículo 32. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. O justo, o sábio, ele pensa antes de falar. E se ele falar alguma coisa errada, mesmo ele sabendo que o que foi colocado para fora depois é difícil corrigir, ele reconhece e pede desculpas. Entende o que foi falado. Agora, o perverso simplesmente fala. O insensato fala. Só quer falar. Tem tanta sujeira dentro dele que ele só quer falar, mas não tem o entendimento que precisa corrigir aquilo. Entende? Pessoas amadas, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha ficado claro. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Agradecer a você pela atenção. Por favor, curta e compartilhe o nosso canal. Aqui tem conteúdo de valor, tá? Caso tenha ficado confuso, pode me chamar, pode fazer uma pergunta. O mundo é movido por perguntas, né? Faça perguntas. Sinta-se amado. Vamos para frente, para cima, para Deus. Siga crescendo, siga avançando, aprendendo um pouquinho a cada dia. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, em nome de Jesus, com a permissão do Pai, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.